tantas notícias, é o momento do debate, de poder comentar, opinar, trazer visões diferentes com Paulo Roberto Martins. Boa tarde, preocupado com o Denilson. Show. Por quê? Tá triste, cabisbaixo, taciturno. Tá Por quem? quê? Tá quem? Taciturno, né? Isso aí não. É à noite, né? Fica triste. Noturno. Por que ele tá assim, Renato? Não sei, acho que você não jogou com o Mito, é isso? Isso é isso? É isso, não jogou bonito. Nosso Fala, Everton Paulo. Guimarães, importado de Minas Boa Gerais tarde, para São Paulo. preocupado com o Denilson. Por Está quê? sorumbático Isso aí, nesta viu? segunda-feira. Sorumbático? Se tudo, sorumbático. Você sabe o que é sorumbático? Pra baixo, né? Taciturno? Tá pra baixo, né? Tá caído, não tá? Macambúzio. Macambuzo. Tá pra baixo, né? Deve ser isso, né? Dentro do contexto do raciocínio dos dois, Seguinte, deve ser isso, né? Tá pra baixo, tá derrubado. o que você quer ver agora? Fala. Eu quero ver a despedida do Mito, né? Que o... Você vai ver aqui pelo jogo aberto. Realmente histórico. Depois de 1.237 jogos, Rogério entrava em campo pela última vez. Eu dedico esse jogo, esse momento a toda a nação São Paulina, através da televisão, do rádio e os que estiveram presentes aqui no estádio. Que fique para sempre na memória de todos, assim como ficou para mim. Ídolos. Todos tiveram seus nomes cantados pela torcida. Foi assim com Muricy Ramalho, Cafu, Raí, Zete, Lugano. Mas naquela noite, até os ídolos estavam ali com um único objetivo: reverenciar o Mito. A festa do Rogério, né? A festa, sem dúvida, na minha opinião, do maior jogador da história do São Paulo. Tá de parabéns o clube, São Paulo Futebol Clube, pela iniciativa de estar dando ao Rogério o que ele merece, que é uma festa como essa. Em campo, o Rogério fez de tudo. Começou jogando no gol. E quem achou que, como ele era o homenageado da noite, ia passar impune, se enganou, viu? Olha o Cafu por baixo das pernas. Depois disso, o Rogério resolveu inovar e foi jogar na linha. Antes disso, chamou o Lugano e deu a faixa de capitão para o uruguaio. É um momento, apesar da classificação para a Libertadores, a gente vive um momento relativamente de baixa. E ele poderia trazer algumas coisas, alguns sentimentos para o torcedor, despertar do torcedor. Infelizmente tenho que falar para você o que falei para seus colegas. Hoje estou aqui para falar de Rogério, a festa dele, o homem é ele, e hoje eu estou aqui só para falar dele. Não tem tempo para falar de mim o dia de hoje. Voltando ao jogo, o Rogério Ceni na linha foi um espetáculo à parte. Ele acabou até fazendo um pênalti no Cafu. Incentivado pela torcida e pelo Rogério, o Zete foi cobrar e fez. E no jogo de despedida, um pouquinho antes do apito final, ele balançou as redes pela última vez. É verdade, ontem foi realmente a última vez. Não dava mais para continuar. Meu corpo está cansado. Eu sinto muitas dores. É o ciclo da vida. E se o passado não morre, o futuro não nasce. Uma história que começou no Morumbi no ano de 1993 e terminou ontem. Mas a verdade é que vai durar para sempre. Ao final do jogo, o Rogério não disse adeus. Ele deixou praticamente um testamento. E foi claro, quando morrer, quer ser cremado e gostaria que as suas cinzas fossem jogadas no Morumbi. Eu não gostaria de ser esquecido num lugar qualquer. Eu me sentiria bem e feliz porque aqui eu deixei a minha vida como atleta, né? Gostaria de, ao final dela, se fosse possível, pelo clube. Eu nunca manifestei esse desejo para ninguém, mas é uma coisa minha. Aqui eu estaria
mais perto daquilo que eu mais amei em toda a minha vida. Com todas as pompas de rei, mito, ídolo, Everton, como é que você avaliou essa despedida oficial agora do Rogério Ceni? Finalmente, a gente esperava que esse momento não acontecesse. Cada ano ele dava um suspiro, né, Denilson, de que a carreira continuaria um pouco mais. Agora acabou. Deve ter sido muito difícil para ele o momento de sair do estádio e pensar, poxa, eu não volto aqui mais para jogar, né? Agora, eu inclusive fiz uma postagem nas redes sociais na sexta-feira, pouco depois do jogo, dizendo que se o Rogério jogasse na Europa, ele seria um ídolo mundial. Cada um tem seu valor para cada clube. O Marcão para o Palmeiras, o Vitor é santo para a torcida do Galo, o Fábio é um monstro para a torcida do Cruzeiro. E o Rogério Ceni é realmente um mito, não é? O que conquistou com as mãos, mas principalmente com os pés, por muito menos que o que ele fez até aqui, o Chilavert era falado no mundo inteiro. Então, o Rogério, para mim, merece uma estátua de ouro lá no Morumbi, né? E é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores goleiros do futebol mundial. Pena que aqui no Brasil, quem faz sucesso normalmente não tem reconhecimento. É o que a gente só pode lamentar. E Paulo, o que você vai dizer de um cara que conquistou Campeonato Nacional, Campeonato Paulista, Libertadores, Mundial, chegou à seleção brasileira, um cara que fez toda a diferença, uma Sul-Americana. Rogério Ceni jogou com muitos times diferentes. O São Paulo mudou tanto nesse período de Rogério Ceni lá dentro, e o São Paulo conseguiu fazer com que o Rogério se adaptasse a esses novos jogadores, novos treinadores. É uma história belíssima, e o São Paulo realmente ofereceu uma festa à altura dele. Alguns jogadores nasceram com essa condição de ser ídolo, né? Para a eternidade. O Denilson, por exemplo, ele ficou aqui com os olhos marejados, contado na matéria do Rogério Ceni, mas na verdade ele não foi à festa, né? E jamais diria que queria que jogasse as cinzas dele no Morumbi. Mesmo porque o Palmeiras também ia querer. Nossa, mas que provocação. Eu não sei se queria que jogasse as cinzas do Palmeiras um pouquinho ou do São cada Paulo. um, não dá? Podia ser. Mas ele nunca pediu. Se ele pedir, a gente vai fazer esse desejo para ele. O seguinte, algumas pessoas em determinadas profissões, e nós estamos especificamente falando do futebol, não poderiam acabar. Pelé, Senna, Roberto Carlos, Osmar Santos, né? O Rogério Ceni. Não podia acabar. Não pode acabar um ídolo. De Marcos, do Palmeiras, o Everton lembrou. Essa gente não devia terminar, devia continuar jogando eternamente. Deus devia dar um poder a eles, não é, que não envelhecessem e jogassem para sempre. O que é que nós vamos dizer do Rogério Ceni, mais do que o Everton acabou de falar? Se ele fosse goleiro que atuasse na Itália, o que o mundo estaria reverenciando o Rogério? No entanto, aqui a torcida do São Paulo fez uma festa merecida, outros torcedores mais tranquilos aplaudiram o que aconteceu, mas eu já vi muita piada, muita brincadeira de mau gosto, porque ele é jogador só do São Paulo, não é do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, nem de ninguém. Eu fico triste com a parada do Rogério, porque ele era uma atração dentro do campo. Em determinado momento da nossa carreira, eu, você, Denilson, Renata, nós ouvimos falar muito em Chilavert. Olha o Chilavert, o fenômeno. Ele passou, duplicou, triplicou os gols do Chilavert. Então é um fenômeno. E a gente lamenta que tenha parado. Não, eu espero que aquele torcedor que ele veste, não é, a carapuça de não, eu sou torcedor do meu time, não posso olhar o Rogério Ceni com bons olhos, não posso valorizar o que ele faz no São Paulo porque é do São Paulo. Esse torcedor agora vai ter a chance de até externar isso, de parar com essa conversa. Exatamente. Porque o Rogério Ceni, ele não é um ídolo do São Paulo somente. Não é só do Brasil. Ele é do mundo sim, Denilson. Você jogou com o Rogério, conhece o Rogério. É até chovendo molhado, elogios pro Rogério Ceni. Mas agora eu imagino o quanto ele vai sentir falta, Denilson. Mas principalmente quanto nós vamos sentir falta do que ele fazia em campo. O Paulo fica pegando Por quê? O Paulo não esquece o Denilson. Meu Deus! Ele não foi à festa. É traíra. Traíra. Por que você é traíra, Denilson? Ô Paulo, posso só rapidinho falar do Rogério? Pode. Porque para falar do Rogério,
Tem que ter um tempo, entendeu? É Porque verdade. Eu trabalhei com ele. Mas Você vai dar essa ideia? Não, e ele é mó resenha. Mas não assim, precisa chorar, O Rogério é pô. mó resenha. O Rogério, assim, é porque... Ai, gente. Ao longo do tempo, logicamente, isso acontece com todas as pessoas, você vai amadurecendo e vai percebendo o que é certo e o que é errado e que nem todo mundo tem que ser igual a você. E eu vi uma declaração do Rogério Ceni falando que no começo da carreira dele ele queria que todos os jogadores fossem igual a ele, no sentido de ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, ficar lá treinando, batendo falta, pênaltis, enfim. E isso trouxe alguns certos problemas dentro do vestiário, né? Porque as pessoas questionavam. Porque ele questionava as pessoas, aí as pessoas acabavam respondendo. E aí, ao passar do tempo, ele foi aprendendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de trabalhar. E isso foi melhorando ele como pessoa. Eu, particularmente, nunca tive um problema com o Rogério Ceni, ao contrário, né? Não sei se por causa do meu jeito brincalhão, eu sempre fui um cara assim dentro do vestiário. Com ele também da mesma forma. Eu brincava muito com o Rogério Ceni. E ele curtia essas brincadeiras, então foi um cara que eu praticamente cresci, né? E ele também, profissionalmente, porque quando eu me profissionalizei, o fato de eu ter me profissionalizado muito cedo, me deu essa possibilidade de começar a carreira com ele, né? Porque o Rogério é mais velho do que eu. E eu lembro muito bem do Rogério Ceni treinando falta sozinho, com um colete pendurado nos ângulos, né? do gol. E a gente almoçando do refeitório, vendo o Rogério Ceni treinar, e falava, caramba, que cara chato, irmão. O cara E tá se irrita, treinando, porque o jogador velho. parece que ele sabe que não tá dando o máximo e o outro tá. Louco, então tem sabe? E aí, quando começa a dar resultado, né? Porque quando ele começa, o Muricy dá a liberdade para ele bater a falta que ele faz, começa a fazer gols, e aí a gente começa a pensar, né, cara? Poxa, valeu tudo a pena do que ele estava fazendo, né? Então começa, porque se ele vai, não marca o gol, e vai, não marca o gol, vai, não vai... Peraí, Rogério, para de treinar, irmão. Você tá machucando a bola, tá batendo mal pra... Enfim, ainda mais ele teve esse sucesso, porque debaixo do gol, ele já ia ser um grande goleiro, pelas qualidades. Esse plus, né, que é bater a falta, fez ele ser esse mito que ele é, cara. Ele é impressionante, ele é um jogador completo, uma pessoa completa, que é super inteligente, tem um discernimento da carreira e da vida pessoal muito, muito legal e exemplo para muitos. Só não acontece que jogou só em um clube e as pessoas questionam porque... Aí é a questão do carisma, né? O Rogério nunca foi um cara carismático, nunca foi um cara carismático. E nem por isso a gente tem que deixar de respeitar, ao contrário. Eu acho que ele é respeito por carismático, sim. Eu tenho uma opinião um pouco né? diferente. Para o São Paulino, ele é totalmente carismático. não, sim. O problema é quando você analisa os outros torcedores. Torcedores especialmente do Corinthians, do Santos, do Palmeiras. Tem gente que não consegue também olhar além do seu próprio clube. É Isso, difícil. esse é o grande problema. Porque eu vivo isso. Eu sou uma torcedora assumida. Tenho um amor incontrolável pelo Internacional, mas eu tento exercitar isso todos os dias, quando eu vejo todos os outros jogos possíveis de outras equipes. E é muito bom você reverenciar um jogador que é um sucesso numa outra equipe. Ele é um sucesso não é porque ele está numa outra equipe, ele é um sucesso porque ele tem talento. Você consegue enxergar que o Grêmio foi melhor do que o Internacional essa temporada? Lógico, lógico. Com uma certa dificuldade, mas... Não, eu enxergo, eu não gostaria que tivesse sido assim. E quando Me machuca, porque eu vejo que o Grêmio teve seus méritos, mas o Inter teve deméritos. Ô, Renata, tem E vou falar uma detalhe. coisa só para Renata, para arrematar o Desculpa aí, assunto. pô. Não, Você gostou da minha... Você gostou do que eu lembrei, de gostei trazer a minha lembrei. experiência? Você só esqueceu de um detalhe, como eu esqueci também quando eu falei que algumas pessoas não podiam parar, nunca, não deveriam terminar. Um goleiro que não podia parar de jogar, que não podia terminar, o Quiaba. Que diabo? Que diabo? Que diabo? É porque é em homenagem ao que diabo. Ele não podia parar, Renato. Então, depois dessa, Paulo, eu vou perguntar pro Everton o seguinte. Falando em goleiro, mas de goleiros não é que estão na nossa realidade. Que diaba, tchau, mundial. Eu acho que deveria gravar. Deveria gravar e mandar pra ele. Que diaba. Que diabo também conhecido como quiaba. Diga. Quiaba. Também. Só quer dizer aqui, eu acho que o São Paulo poderia emprestar o Rogério Ceni para comandar meio que o futebol brasileiro. Ele poderia ser um cara muito importante numa retomada, num processo de reciclagem, sabe? Eu estou falando de repente, emprestar os serviços, os relevantes serviços que ele emprestou ao futebol, ele emprestar também a parte burocrática do futebol. Ele o Rogério tem Mas ele agora, ele mudou de ideia. Tomara que ele não seja treinador, porque aí é complicado. Não, exatamente, porque o Rogério, quando eu comecei minha carreira em 2003, eu inclusive fiz a minha primeira entrevista, foi com o Rogério Ceni. E ele disse que jamais seria treinador, que era muito desgastante, que era uma coisa complicada. Só que eu vi as últimas entrevistas do Rogério, inclusive pra gente, o ano passado, no nosso especial de Natal, quando ele conversou, ele disse que estava cogitando, sim, ser treinador. Esse é o primeiro programa com quem? Esse é o primeiro programa. Programa de TV? É.
Você deveria ter jogado. O Rogério deveria ter te convocado para jogar sexta-feira. Isso aí faz parte. Por quê? Você está na história dele, ué. Também. Mas Ela isso fez aí, a primeira entrevista com ele. Renata, Não, a primeira entrevista da minha carreira. Essa Então, mudança, mas ele essa ficou mudança, famoso a partir dali. Essa mudança possível de opinião do Rogério deve-se ao fato da ansiedade de encerrar a carreira. Lá, em 2003, ele nem pensava em parar. Perfeito. Agora ele já pensa, ele já pensava quando ele falou a última vez. Então ele já começou a mudar o discurso dele. Perfeito, ótima análise. Agora, Foi cirúrgico. foi cirúrgico, adoro, cirúrgico. preciso. Obrigado. Foi no ponto correto, central. Agora, Everton, o São Paulo tem um dilema. Fica com o Denis, dá chance pro Renan Ribeiro, que você conhece lá do Atlético Mineiro, ou contrata um goleiro? Qual seria, na sua opinião, a melhor solução? Bom, complicado, hein? Que pergunta difícil. Eu apostaria no Denis. Apostaria no Denis. Acho que contratar quem? Eu sei que estamos com muitos bons goleiros no futebol brasileiro, mas será que são muito melhores, os que estão disponíveis, são muito melhores que o Denis? Não, não são. Então acho que vale a pena investir no Denis. O Renan Ribeiro é complicado, Renato. A pior fase da carreira do Renan Ribeiro foi vivida no Atlético e eu acompanhei muito de perto já na crônica esportiva. Não sei se o Renan Ribeiro consegue ter musculatura, envergadura para vestir a camisa titular do São Paulo. Acho que o Denis seria uma aposta excepcional. E no lugar do Rogério Ceni, Denilson, o que o São Paulo tem que fazer agora? Primeiro, usar o Denis, porque o Denis ficou no banco de reserva há um tempão esperando a sua oportunidade. Acho que tem capacidade de ser o goleiro titular do São Paulo. Acho que ele sai na frente nesse sentido. O Renan, para mim, é um bom goleiro. E usar aí como terceiro goleiro um jogador da base. Que não é possível que na base do São Paulo não tenha um goleiro já preparado para fazer parte do elenco principal. Eu acho que o São Paulo não precisa contratar goleiros, não. Paulo, se a gente lembrar, o Rogério Ceni ficou quase 10 anos na reserva do Zete. E mesmo assim teve essa carreira mais do que vitoriosa. Você tem que entender uma coisa com relação a Denis. A torcida do São Paulo não confia no Denis. Não? Não confia. Mas nem jogou ainda. Você ouve aqui ou ali. É claro que a imagem do Rogério pesa demais, mas não confia no Denis. Eu, se sou o São Paulo e se dinheiro eu tenho 2 goleiros para contratar. Desculpe. Um deles é o Vitor, do Atlético Mineiro. Exatamente. Está canonizado. Está canonizado, é difícil, tal. Ia buscar o Rafael, que jogou no Santos e joga no Napoli da Itália, que é um baita de um goleiro. Um baita de um goleiro, eu traria para o São Paulo. O problema é que, segundo as notícias do ano inteiro, São Paulo não tem dinheiro. Mas agora vai ter uma folga, porque não vai pagar o Pato, não vai pagar o Luiz Fabiano, e o Rogério Ceni. O Denilson tinha dado uma ideia. Aí a gente pode analisar que o dinheiro talvez sobe. O Denilson tinha dado uma ideia, a gente estava tomando café ali fora. Agora o Denilson disse, Everton, o Alisson, principalmente que está na seleção, o Alisson do Inter, poderia ser porque tem perfil para jogar no São Paulo. E não sou eu que estou dizendo. O que seria ter perfil para jogar no São Paulo? Todos os dentes da boca. É um cara, Segundo Carlos Miguel Aidar, muito inteligente. Né? E, além de tudo, goleiro da seleção. Então, se o São Paulo hoje quisesse buscar algum goleiro, acho que mais fácil tirar o Alisson do Inter do que o Vitor do Atlético. O Vitor foi canonizado no Atlético. Não sai mais. Mas o Alisson tem 23 anos e tem mercado europeu. O Vitor não tem mercado europeu. Mas o São Paulo pagaria. Tem mercado nacional. São Paulo pagaria, Renato. Eu não gosto quando citam exemplos. E essa música me tira do sério. Só um detalhe, quando o Everton disse aqui há pouco que estava ali fora tomando café, eu estava junto, eu, ele e Denilson. Gente, o que o povo pensa em casa quando o Negrão põe eu e Denilson tomamos café, agora ele almoçou. Foi verdade. Não, gente, eu vou pro intervalo. Pode ser? Ele almoçou. Vou lá.